Você já se perguntou se algo na sua igreja, algo que você sempre acreditou ser certo, pode, na verdade, estar sendo usado para desviar você da verdade de Deus? E se Satanás, em sua astúcia, tivesse se infiltrado nas práticas e nos ensinamentos da igreja para desviar a adoração e apagar a verdadeira mensagem bíblica? Imagine só, um lugar que deveria ser um refúgio sagrado, onde nos conectamos com o Criador, pode estar sendo usado para afastar você dele. E o mais assustador é que isso pode estar acontecendo agora, sem que você perceba. Nos próximos minutos, eu vou te revelar 5 sinais que mostram claramente como Satanás pode estar controlando uma igreja. E o que você vai ouvir pode mexer profundamente com tudo o que você acredita. Porque estamos falando sobre a verdade bíblica, sobre a vida eterna e sobre a salvação da sua alma. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Alguma vez você já teve dificuldade em aceitar algo novo, mesmo quando aquilo parecia fazer sentido? Isso é mais comum do que você imagina. Há um estudo psicológico que explica por que isso acontece. Nosso cérebro, por um mecanismo natural, toma como verdade a primeira informação que recebemos sobre um assunto. É como se ele salvasse aquilo e criasse uma resistência para aceitar algo diferente mais tarde. Vou te dar um exemplo prático. Imagine 2 pessoas que brigaram. Se uma delas chega primeiro até você para contar o que aconteceu, é nela que você tende a acreditar. Mesmo que a outra pessoa te traga argumentos melhores, seu cérebro automaticamente defende a primeira versão que ouviu. Isso acontece porque nosso cérebro busca a estabilidade e evita a mudança. Agora, pense em como isso funciona quando falamos de fé e ensinamentos bíblicos. Desde cedo, muitos de nós somos ensinados sobre a Bíblia e sobre Deus, mas nem sempre o que aprendemos está de acordo com a palavra de Deus. Mesmo assim, aquilo que foi ensinado primeiro fica gravado na nossa mente como verdade. E mudar isso parece quase impossível. Talvez você esteja pensando, mas eu já sei o que é certo. Eu confio no que me ensinaram. Eu também já pensei assim. Mas quanto mais eu estudava a Bíblia, mais percebia que algumas coisas que eu acreditava simplesmente não estavam de acordo com o que Deus realmente disse. Isso foi difícil de aceitar no início, porque meu cérebro resistia à ideia de que algo que eu acreditava há anos poderia estar errado. A verdade é que Satanás usa essa resistência a seu favor. Ele sabe que, se conseguir introduzir ensinamentos errados desde cedo, será muito mais difícil para as pessoas aceitarem a verdade depois. E é exatamente por isso que tantas igrejas hoje estão afastadas dos verdadeiros ensinamentos bíblicos. Mas preste atenção, o que será revelado aqui não é para te causar dúvida ou medo, e sim para abrir seus olhos para a verdade. Algumas das coisas que você vai ouvir podem mexer profundamente com seus sentimentos, mas isso é necessário. Estamos falando sobre algo muito maior, a sua salvação, a vida eterna, e isso ninguém quer perder. Então, antes de continuarmos, inscreva-se no canal e curta este vídeo para garantir que você receba mais conteúdos como este. E enquanto estiver assistindo, abra sua mente e seu coração. Permita-se ouvir, refletir e comparar tudo o que for dito com a Bíblia. Porque só assim você vai conseguir enxergar se há algo errado ou não naquilo que sempre acreditou. Vamos juntos explorar os 5 sinais de que Satanás pode estar controlando uma igreja com base nas Escrituras e nos ensinamentos de Deus. Cada ponto vai te mostrar como o inimigo trabalha de forma silenciosa para desviar você da verdade. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a maneira como você entende a sua fé. Agora, eu vou falar sobre o primeiro grande sinal de que Satanás está controlando uma igreja. Ele é sutil, antigo e muitas vezes mascarado como algo reverente ou tradicional.
Essa prática não apenas entristece profundamente o coração de Deus, mas também afasta as pessoas de uma verdadeira comunhão com Ele. Você sabia que essa prática está diretamente ligada a algumas das maiores quedas espirituais relatadas na Bíblia? Prepare-se, porque o que vou revelar agora pode mudar completamente sua forma de entender o que é a verdadeira adoração e como ela deve ser direcionada ao único que é digno, Deus. Imagine entrar em um templo. As pessoas estão ajoelhadas, murmurando orações em frente a imagens e esculturas. Há velas acesas, flores e rituais direcionados a esses objetos materiais. Muitos acreditam que estão fazendo algo piedoso e aceitável diante de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele foi direto sobre a questão da idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Deus não apenas condena a idolatria, Ele revela o motivo. É uma traição contra o relacionamento exclusivo que Ele deseja ter conosco. Ao chamar-se Deus zeloso, Ele expressa o quanto valoriza o amor e a fidelidade de seus filhos. A idolatria, que é a prática de dar a algo ou alguém o lugar de Deus, rompe esse laço de adoração pura e verdadeira. No contexto histórico, a idolatria foi um dos maiores desafios enfrentados pelo povo de Israel. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os israelitas, impacientes, criaram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Êxodo capítulo 32. Para Deus, aquilo foi mais do que um ato de desobediência. Foi uma traição que quebrou o pacto. A resposta de Deus foi dura, mas necessária. Ele não aceita dividir sua glória com ninguém ou com nada. Hoje, a idolatria pode parecer diferente, mas sua essência é a mesma. Muitas igrejas ainda se enchem de imagens e esculturas. Pessoas ajoelham-se diante de ícones, acendem velas e fazem promessas acreditando que esses objetos têm algum poder especial ou que podem interceder por elas. Isso pode parecer algo inocente ou até mesmo uma tradição piedosa, mas a Bíblia é clara. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías capítulo 42, verso 8. Satanás utiliza a idolatria como uma estratégia para desviar a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Desde o Éden, o inimigo tem procurado maneiras de tirar o foco do Criador e redirecionar a atenção das pessoas para qualquer outra coisa. Lembre-se da tentação de Jesus no deserto, quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mateus capítulo 4, verso 9. Isso revela o desejo incessante de Satanás por glória. Quando as igrejas praticam a idolatria, mesmo que de forma sutil, elas inadvertidamente participam dessa estratégia maligna. Paulo foi ainda mais direto ao abordar esse tema em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. O que digo é que o sacrifício dos gentios é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Por trás de cada ato de idolatria, há forças espirituais malignas que trabalham para afastar os fiéis de Deus. A idolatria também cria uma falsa sensação de proximidade com Deus. Muitas pessoas acreditam que ter uma imagem abençoada em casa, acender uma vela ou fazer uma oração direcionada a um santo ou anjo é suficiente para garantir proteção ou bênçãos. Mas Jeremias, no capítulo 10, versos 3 a 5, ridiculariza essa ideia. Os ídolos são como espantalhos em pepinal. Não podem falar, precisam ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco o bem. Esse estudo expõe a impotência dos ídolos e o engano de confiar neles.
Enquanto muitas igrejas enaltecem essas práticas como expressões de fé, elas estão, na verdade, desviando seus membros da verdadeira adoração que Deus exige. Mas por que Deus fica tão triste com a idolatria? Porque ela distorce a essência do relacionamento que Ele deseja ter com seus filhos. Jesus disse: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. A verdadeira adoração não precisa de intermediários materiais. Ela é uma conexão direta entre o coração humano e o Criador. Se você está se perguntando se isso ainda é relevante hoje, a resposta é sim. A idolatria pode não envolver bezerros de ouro como nos tempos de Moisés, mas ainda é uma prática comum em muitas igrejas, disfarçada de tradição ou devoção. E isso não apenas entristece o coração de Deus, mas também coloca os fiéis em um perigo espiritual real. No entanto, há esperança. Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você percebe que algo está ocupando o lugar de Deus em sua vida ou em sua igreja, agora é o momento de agir. Não permita que nada substitua a adoração pura e verdadeira que pertence somente a Deus. Esse é apenas o primeiro sinal de que Satanás pode estar controlando uma igreja. Mas espere, o próximo sinal é igualmente devastador e muitas vezes passa despercebido. Você já se perguntou o que acontece quando uma igreja aceita doutrinas falsas sem questionamento? O que vou revelar a seguir pode chocar você. Não saia daí. Agora vamos falar de um dos sinais mais preocupantes de que Satanás pode estar controlando uma igreja. Esse sinal, embora disfarçado de modernidade ou inovação, está, na verdade, desviando o foco daquilo que Deus realmente espera de um culto. É algo tão comum hoje que talvez você já tenha visto ou até participado disso sem perceber o perigo. O sinal de que estamos falando é a imitação do estilo de show mundano nas igrejas. Em vez de serem lugares de adoração sincera e profunda, muitas igrejas têm se transformado em verdadeiros espetáculos, com luzes brilhantes, músicas de impacto e uma atmosfera que se parece mais com um evento de entretenimento do que com um espaço para buscar a Deus. Pense comigo, quando você vai a um culto, qual é o foco? Você sai de lá pensando que mensagem poderosa de Deus ou que presença maravilhosa de Deus senti hoje? Ou será que está mais preocupado com a qualidade do som, a performance da banda ou como o cenário estava bonito? A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de culto superficial. Em Amós, capítulo 5, versos 21 a 23, Deus faz uma declaração muito séria. Odeio, desprezo as vossas festas. Não me agradam as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não aceitarei. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a melodia das suas liras. Essas palavras são duras, mas refletem o que Deus realmente quer de nós. Ele não busca canções perfeitas ou espetáculos grandiosos. Ele quer corações sinceros. Ele quer adoração verdadeira, que venha de dentro, sem distrações. Lembro de uma vez que fui a um culto onde tudo parecia estar perfeito do lado de fora. A música era impecável, o palco estava iluminado como em um grande show e o ambiente parecia animador. Mas no fundo, senti que algo estava faltando. Não havia aquela sensação de reverência, de um encontro verdadeiro com Deus. Era como se tudo estivesse sendo feito para impressionar as pessoas e não para glorificar a Deus. E é isso que Satanás quer. Ele quer desviar nossa atenção.
Ele não se importa com quão bonito ou impactante o culto parece ser, contanto que o foco não esteja em Deus. Quando o culto se torna sobre luzes, emoções e performances, ele deixa de ser um espaço de transformação espiritual e se torna apenas um evento. Me conte aqui abaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta e também, com a ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outras pessoas. Outro problema sério é que esse estilo de culto cria uma fé rasa. Muitas pessoas saem desses cultos emocionadas, mas sem uma mudança real em suas vidas. Isso porque a emoção é passageira. Ela não sustenta ninguém nos momentos difíceis. Quando as provações chegam, essas pessoas se sentem vazias, porque sua conexão com Deus nunca foi realmente profunda. E talvez você esteja se perguntando, mas o problema é usar luzes e músicas modernas? Não, o problema não é a tecnologia ou o estilo de música. O problema é quando isso se torna o foco principal, quando a performance importa mais do que a mensagem, quando o entretenimento substitui a reverência. A Bíblia nos ensina que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. Isso significa que o que Deus busca não é o que está no palco, mas o que está no nosso coração. Outro grande perigo desse estilo de culto é que ele muitas vezes promove uma mensagem centrada no homem e não em Deus. A adoração se torna sobre como eu me sinto ou o que eu gosto, e não sobre agradar a Deus. Mas a verdadeira adoração é um sacrifício, algo que oferecemos a Deus, não algo que consumimos. O Salmo 51, verso 17, nos lembra: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando estamos mais preocupados com o espetáculo do que com o quebrantamento, estamos indo na direção errada. E por que tantas igrejas caem nessa armadilha? Uma das razões é a tentativa de atrair mais pessoas. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser chamativo e emocionante para prender a atenção. Muitas igrejas acreditam que, se não forem atraentes o suficiente, as pessoas não virão. Mas isso é um engano perigoso. A igreja não foi criada para competir com o mundo. Não foi feita para ser um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar para nos conectarmos com Deus, para aprendermos a sua palavra e para sermos transformados por Ele. Quando tentamos copiar o estilo do mundo, estamos dizendo que o que Deus nos ofereceu não é suficiente. E, se formos honestos, precisamos admitir que muitas vezes gostamos desse estilo de culto porque ele nos faz sentir bem. É fácil ir a um culto cheio de emoção e sair com a sensação de que tivemos uma grande experiência. Mas será que essa emoção é suficiente para nos sustentar em nossa caminhada com Deus? Deus nos chama para algo mais profundo. Ele nos chama para uma adoração que vai além das aparências, que vai além das emoções. Ele quer que o busquemos com sinceridade, que o coloquemos acima de tudo. Se você sente que sua igreja está caindo nessa armadilha de se parecer mais com o mundo do que com o que Deus planejou, ore por discernimento. Peça a Deus que mostre como a adoração pode ser transformada, como pode voltar a ser algo puro e sincero. E lembre-se, o culto não é sobre nós. Não é sobre o que gostamos ou o que nos faz sentir bem.
é sobre Deus. É sobre oferecer a Ele o que temos de melhor, não em forma de espetáculo, mas em forma de coração. Esse é o segundo sinal de que Satanás pode estar controlando uma igreja. Mas o próximo sinal é igualmente preocupante, porque mexe com a base da identidade cristã. Fique atento, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos para algo ainda mais profundo. Antes de seguirmos com estas revelações, deixe-me te perguntar: e se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fossem apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Depois que assistir a este vídeo aqui, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário, fixado, para ter acesso gratuito a uma playlist com verdades que vão abalar suas crenças. Agora eu vou falar sobre o terceiro e grande sinal de que Satanás está controlando uma igreja. Esse sinal é muito perigoso porque pode parecer algo normal ou até bom, mas na verdade ele vai destruindo a verdade que Deus nos deu. Esse sinal é a aceitação de doutrinas falsas sem questionamento. Isso acontece quando uma igreja começa a ensinar coisas que não estão na Bíblia ou que distorcem o que Deus realmente disse. O pior é que muitas pessoas acreditam nessas ideias sem nem ao menos parar para conferir se elas são verdadeiras. Você já percebeu como algumas igrejas começam a pregar mensagens que agradam mais ao público do que a Deus? Por exemplo, muitas vezes dizem que Deus aceita todo mundo do jeito que está, ou que não precisamos nos preocupar com o pecado porque Deus ama a todos. Parece algo bonito, mas será que isso é realmente o que a Bíblia ensina? A verdade é que Satanás é o mestre das mentiras. Desde o começo, lá no Jardim do Éden, ele enganou Eva fazendo uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis capítulo 3, verso 1. Ele gosta de distorcer a palavra de Deus, e é exatamente isso que ele faz quando consegue colocar doutrinas falsas dentro de uma igreja. Um exemplo disso é quando algumas igrejas ensinam que a lei de Deus não tem mais valor, dizendo que os 10 mandamentos não importam mais. Mas Jesus foi bem claro sobre isso. Ele disse: não pensem que vim acabar com a lei ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim acabar com eles, mas para dar o verdadeiro sentido a eles. Mateus, capítulo 5, verso 17. Outro exemplo é quando negam o que a Bíblia diz sobre a criação. Algumas igrejas hoje dizem que o relato de Gênesis, onde Deus criou o mundo em 6 dias, é apenas uma história simbólica e não algo que realmente aconteceu. Mas a Bíblia começa afirmando: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando uma igreja começa a aceitar outras ideias que vão contra a palavra de Deus, isso enfraquece a fé e coloca em dúvida tudo o que a Bíblia ensina. E por que isso é tão comum? Um dos motivos é que muitas pessoas não leem a Bíblia por conta própria. Elas acreditam em tudo o que ouvem no púlpito ou na internet sem verificar se está realmente na palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Em Atos, capítulo 17, verso 11, a Bíblia elogia os bereanos porque eles não acreditavam em tudo de imediato. Em vez disso, examinavam as Escrituras todos os dias para confirmar o que ouviam. Outro motivo é que algumas igrejas querem agradar ao mundo. Elas mudam suas mensagens para se encaixar nos valores atuais da sociedade, mesmo que isso signifique abandonar o que Deus disse. Mas a Bíblia avisa: não se moldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Quando uma igreja aceita doutrinas falsas, ela se torna fraca e sem poder espiritual. As pessoas começam a construir sua fé em ideias erradas e quando chegam os problemas ou desafios, elas desmoronam porque não têm uma base sólida. É como construir uma casa sobre a areia. Pode parecer boa por um tempo, mas logo cai.
Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. O resultado disso é que muitas igrejas acabam abandonando completamente a missão de Deus. Em vez de pregar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento, elas focam em ensinar coisas agradáveis e leves, mas que não transformam a vida de ninguém. A Bíblia nos avisa em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, como podemos evitar isso? A resposta está na própria Bíblia. Jesus disse: "Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João, capítulo 8, verso 32. Precisamos conhecer a palavra de Deus, estudá-la e viver de acordo com ela. Além disso, devemos pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber quando algo que estamos ouvindo não é verdadeiro. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 1, "Não acreditem em todos os espíritos, mas testem os espíritos para ver se eles vêm de Deus." Se você percebe que sua igreja está aceitando doutrinas que não estão alinhadas com a Bíblia, é hora de agir. Converse com os líderes, estude as Escrituras e ore por mudanças. É importante não se calar diante do erro, porque o silêncio só fortalece o engano. Esse é o segundo sinal de que Satanás está controlando uma igreja. Mas o próximo é ainda mais complicado, porque envolve algo que parece bom, mas que pode destruir a identidade cristã. Não saia daí, porque você precisa saber o que vem a seguir. Agora vou falar sobre o quarto e grande sinal de que Satanás está controlando uma igreja. Esse sinal é tão disfarçado que pode parecer algo bom, mas na verdade ele destrói a identidade cristã e enfraquece a mensagem da Bíblia. E o mais preocupante é que muitas pessoas, mesmo as mais sinceras, não conseguem enxergar o problema. O que vou dizer agora pode parecer difícil de acreditar, mas a Bíblia já nos avisou sobre isso há muito tempo. Este sinal é a perda da identidade cristã em favor do ecumenismo. Você sabe o que isso significa? É quando igrejas começam a deixar de lado as verdades da Bíblia para se unir a outras crenças ou movimentos, tentando agradar a todo mundo. Parece algo bom, certo? Afinal, quem não quer união e paz? Mas será que essa união agrada a Deus? Pense comigo. Quando uma igreja abre mão de seus ensinamentos mais importantes para evitar conflitos ou para ser aceita, ela não está colocando em risco o plano de Deus? Deus nos chamou para sermos diferentes, para sermos luz em um mundo cheio de escuridão. Ele não quer que abandonemos nossas crenças para agradar aos outros. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, "Não se juntem com aqueles que não acreditam, porque a justiça não tem nada a ver com o pecado. A luz não pode viver com a escuridão." E isso deixa bem claro que Deus não quer que misturemos sua verdade com mentiras. Mas o que é que realmente acontece quando uma igreja começa a entrar nesses movimentos de união? Muitas vezes, ela para de falar sobre assuntos importantes como pecado, salvação e a volta de Jesus, porque isso pode ofender alguém. Aos poucos, a mensagem poderosa do Evangelho vai sendo trocada por algo leve, algo que agrada a todos, mas que não transforma ninguém. Lembro da primeira vez que ouvi falar desse tipo de união. Na hora, achei que era algo incrível. Igrejas diferentes trabalhando juntas por um mundo melhor. Mas quando comecei a estudar mais a fundo, percebi o perigo. Nem toda união é boa. Às vezes, para agradar aos outros, acabamos nos afastando de Deus. A história da Bíblia mostra isso várias vezes. No Antigo Testamento, Deus dizia ao povo de Israel para não se misturar com os povos ao redor, porque esses povos adoravam outros deuses e praticavam coisas que Deus odiava. Mas quando o povo ignorava esse aviso e se unia a essas nações, eles começavam a adotar suas práticas erradas. Um exemplo claro disso foi no tempo do profeta Elias.
quando o povo de Israel estava dividido entre adorar a Deus ou adorar Baal. Elias perguntou: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se Baal é Deus, sigam a Ele. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Hoje, acontece algo parecido. Muitas igrejas estão abandonando verdades importantes da Bíblia para se tornarem mais aceitáveis no mundo. Isso pode parecer bom, mas no fundo é uma traição à mensagem de Deus. Quando uma igreja começa a mudar seus ensinamentos para agradar a todos, ela perde sua força. A Bíblia diz que somos a luz do mundo. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Mas, se essa luz começar a apagar porque queremos ser iguais aos outros, como podemos mostrar o caminho certo? Outro grande problema de misturar crenças é que isso abre a porta para mentiras. Quando começamos a dizer que todas as religiões levam a Deus, ou que não importa o que você acredita, desde que você seja uma boa pessoa, estamos negando o que Jesus ensinou. Ele disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, verso 6. E você já ouviu falar da ideia de uma religião única? Esse movimento tem ganhado força no mundo. E muitas igrejas estão entrando nessa ideia de criar uma religião global que une todas as crenças. Mas isso é exatamente o que a Bíblia nos avisa que vai acontecer nos últimos tempos. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, fala sobre uma falsa religião que enganará as nações. Isso é muito sério. Então, o que podemos fazer para não cair nessa armadilha? A resposta está na Bíblia. Precisamos conhecê-la profundamente. Jesus orou ao Pai e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, verso 17. É a palavra de Deus que nos mantém firmes e nos impede de sermos enganados. Também precisamos de coragem para defender o que é certo, mesmo quando isso significa ir contra o que é popular. Judas, no capítulo 1, verso 3, diz: lutem pela fé que foi dada uma vez por todas ao povo de Deus. Isso significa que não podemos abrir mão da verdade, mesmo que o mundo tente nos pressionar. Se você está percebendo que sua igreja tem cedido a esses movimentos de união que comprometem a Bíblia, é hora de agir. Ore por sabedoria, estude a palavra e fale a verdade com amor. E lembre-se, este é apenas o terceiro sinal de que Satanás pode estar controlando uma igreja. O próximo é ainda mais desafiador, pois afeta diretamente como adoramos e obedecemos a Deus. Não perca o que vem a seguir, porque pode abrir seus olhos para algo ainda mais profundo. Agora chegamos ao último sinal, que este é um dos sinais mais claros de que Satanás está controlando uma igreja. E talvez um dos mais ignorados por muitos cristãos. Este sinal é a substituição do sábado pelo domingo como dia de adoração. Essa mudança, que pode parecer apenas um detalhe para alguns, vai diretamente contra o que Deus estabeleceu desde o início da criação. Você sabia que o sábado é o único dia da semana que Deus separou, abençoou e santificou? Ele não fez isso com nenhum outro dia. Em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 lemos: no sétimo dia, Deus terminou a obra que tinha feito e descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Desde o princípio, Deus estabeleceu o sábado como um dia especial, separado para descanso e adoração. O sábado não foi criado apenas para um povo ou época específica. Foi feito para toda a humanidade. Jesus afirmou isso de maneira clara. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Observe que ele diz homem e não judeu. Isso mostra que o sábado é um presente universal, um lembrete de que Deus é o Criador e sustentador de tudo.
Além disso, o sábado é parte dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo como um pacto eterno. Em Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, está escrito: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, Deus nos lembra que o sábado é um memorial da criação, um tempo para refletir sobre sua obra e adorá-lo como nosso Criador. Ele não apenas ordena que o guardemos, mas também nos dá o motivo. É um dia sagrado, santificado por Ele. Muitas vezes ouvimos que o sábado era apenas para os judeus, ou que foi abolido após a morte de Jesus. Mas isso não é verdade. O sábado não foi dado exclusivamente a Israel. Foi estabelecido muito antes de existirem judeus, lá no Jardim do Éden. E quanto à ideia de que foi abolido, a Bíblia contradiz claramente isso. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele mesmo disse: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Além disso, ele guardava o sábado. Em Lucas capítulo 4, verso 16, está escrito: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Os apóstolos também continuaram guardando o sábado após a ressurreição de Cristo. Em Atos, capítulo 17, verso 2, vemos que Paulo tinha o hábito de ir às sinagogas no sábado para ensinar. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Outro ponto importante é que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, Deus diz: Também lhes dei os meus sábados, para que fossem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui vemos que o sábado não é apenas um mandamento, mas também um símbolo da aliança entre Deus e seus filhos. Então, por que muitas igrejas substituíram o sábado pelo domingo? Essa mudança não foi feita com base na Bíblia, mas por decisão humana. Durante os primeiros séculos do cristianismo, líderes da igreja em Roma começaram a adotar o domingo como dia de adoração para se distanciar dos judeus e agradar aos pagãos, que já tinham o domingo como um dia dedicado ao culto do sol. Essa transição foi oficializada no século IV, quando o imperador Constantino decretou que o domingo seria o dia de descanso em todo o império. Mas a Bíblia nunca autoriza essa mudança. Em nenhum lugar das Escrituras vemos Deus ou Jesus declarando que o domingo deve substituir o sábado. Aceitar essa alteração é seguir uma tradição humana, não a palavra de Deus. Jesus alertou sobre o perigo de colocar tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Em Marcos capítulo 7, verso 9, ele disse: Vocês estão sempre prontos para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas próprias tradições. Além disso, o sábado continuará sendo importante no futuro. Em Isaías capítulo 66, verso 23, está escrito: De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se prostrará para adorar diante de mim, diz o Senhor. Isso mostra que o sábado será guardado até mesmo na nova terra, quando o pecado não existir mais. Quando uma igreja substitui o sábado pelo domingo, está rejeitando algo que Deus santificou e seguindo uma tradição que não tem base bíblica. Isso não é apenas uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Se você nunca pensou nisso antes, eu te convido a refletir.
Será que estamos adorando a Deus do jeito que Ele pediu ou do jeito que achamos mais conveniente? A boa notícia é que Deus é misericordioso e sempre nos chama de volta à sua verdade. Em Isaías, capítulo 58, verso 13, ele promete: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar o sábado de prazer e o santo dia do Senhor, dia honrado, e se honrar, não seguindo seu próprio caminho, nem fazendo o que bem quiser, nem falando palavras vãs, então você terá no Senhor a sua alegria. O sábado é mais do que um dia de descanso. É um presente de Deus, um tempo para adorá-lo, para nos reconectarmos com Ele e para nos lembrarmos de que Ele é o Criador. Não permita que tradições humanas tomem o lugar do que Deus ordenou. Esse é o quarto sinal de que Satanás pode estar controlando uma igreja. Mas ainda há outro sinal que precisamos discutir, e ele está relacionado a algo que muitos consideram uma bênção, mas que, na verdade, enfraquece a espiritualidade dos cristãos. Fique atento, porque o próximo ponto pode surpreender você. Agora que você conhece os 5 sinais de que Satanás pode estar controlando uma igreja, tudo o que discutimos aqui está em suas mãos. Você percebe como essas verdades bíblicas são profundas e reveladoras? Desde os falsos ensinamentos que infiltraram as igrejas até a substituição do sábado pelo domingo, você agora tem as ferramentas para enxergar e avaliar tudo com um olhar mais atento, baseado na palavra de Deus. Imagine o impacto que isso pode ter na sua vida espiritual. Ao aplicar essas verdades, você pode fortalecer sua conexão com Deus, redirecionar sua adoração e garantir que sua caminhada esteja alinhada com o que Ele realmente deseja. Saber discernir o que vem de Deus e o que é influência humana ou maligna é um passo essencial para viver a fé de forma genuína e alcançar a vida eterna. Espero que este vídeo tenha iluminado algo novo para você, assim como iluminou para mim quando comecei a estudar esses temas. Eu sei que algumas coisas aqui podem ter mexido com suas crenças e até com suas emoções, mas isso é necessário. Deus nos chama a buscar a verdade, mesmo quando ela nos desafia. E lembre-se, conhecer a verdade não é apenas uma mudança de pensamento, é uma transformação de vida. Agora, não pare por aqui. Há muito mais para aprender e descobrir na palavra de Deus. Clique no próximo vídeo para continuar sua jornada e explorar outras verdades bíblicas que podem transformar sua vida espiritual. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas, se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito que precisamos explorar sobre este tema tão importante. Por exemplo, como Satanás usa falsas doutrinas para confundir até os cristãos mais devotos. Você sabia que a Bíblia alerta sobre um futuro sistema de adoração mundial controlado pelo inimigo? E o que dizer sobre os perigos escondidos em práticas aparentemente inofensivas dentro das igrejas? Esses são apenas alguns dos tópicos que podemos abordar nos próximos vídeos. Mas eu quero saber, você deseja que eu traga mais conteúdos aprofundando esses temas? Deixe um comentário dizendo o que mais chamou sua atenção neste vídeo e o que você gostaria de aprender no próximo. Este canal foi criado com um propósito muito claro: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a palavra de Deus para confundir você, desviando o foco do verdadeiro evangelho e da salvação. Aqui, vamos direto à Bíblia, porque só ela tem as respostas claras e poderosas para desmascarar os planos do inimigo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já é um grande passo. Mostra que você está buscando a verdade e usando seu tempo para crescer espiritualmente e se conectar mais com Deus. Agora, quero te pedir algo importante.
Deixe um comentário dizendo: eu assisti até o final. Isso me ajuda a saber que você está acompanhando e valoriza o esforço em trazer essas mensagens que revelam o que muitos ignoram. Por favor, confira agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado. E não guarde este conteúdo só para você. Compartilhe com alguém que precisa entender essas verdades. Eu mal posso esperar para continuar explorando esses temas com você. Satanás usa mentiras para tentar nos confundir, mas a palavra de Deus tem o poder de abrir nossos olhos e nos preparar para vencer qualquer armadilha. Então, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. E se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fossem apenas o superficial, a Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar. Clique agora nesta playlist que está aparecendo na sua tela ou no primeiro comentário fixado e descubra verdades que vão abalar suas crenças.